Pode ver de onde querer ver. Diário de uma vida elétrica. O DUV para você. Hoje nós temos aqui conosco uma pessoa do setor elétrico que expandiu fronteiras, está discutindo e pensando e propondo o setor elétrico muito além, do nosso território nacional, que já é grande. Tem aqui comigo hoje Alessandra Amaral, diretora executiva da ADELAT, que é a Associação de Distribuidoras de Energia da América Latina. Alessandra, muito obrigado pela tua presença. Obrigada, eu que te agradeço, Guilherme. Prazer estar aqui com você. Vamos conversar um pouco sobre a sua vida elétrica, sobre a vida elétrica da América Latina. Vamos falar um pouco disso? Vamos sim. Então tá bom. Bom, gente, começando aqui, eu troquei alguma ideia, claro, sempre com o nosso convidado, com a nossa convidada, com a Alessandra, no famoso making off, para entender por que caminhos a gente ia nesta conversa. E aí, como a gente sempre faz, para conhecer um pouco mais do nosso entrevistado, da nossa entrevistada, saber por onde ela passou, você estudou economia no Rio de Janeiro, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, não foi isso? É isso aí. Eu quando eu fiz vestibular, né, eu tinha dúvida entre jornalismo e economia, né? Meu pai era radialista, enfim, ele trazia uma visão, né, de como é que era o jornalismo. Só que eu acabei decidindo por economia, ou por fazer, eu até cursei as duas faculdades ao mesmo tempo, durante um tempo, né? Mas foi numa reportagem que eu vi sobre o Plano Cruzado, já tem tempinho, né? Plano Cruzado. Mas o último Plano Cruzado, o Cruzado novo, né? Acho que não. Mas então eu comecei a me interessar e tudo. Eu tenho uma irmã que fazia já a faculdade de economia, né? E aí eu me apaixonei totalmente pela economia, desde o primeiro dia. Eu me entrosei demais com a turma, tenho amigos até hoje. Depois eu vou contar um pouco da minha trajetória no setor elétrico, mas eu vim a reencontrar também professores do Departamento de Economia da UFRJ, então foi muito bacana, eu tive certeza. Alessandra, eu vou te ouvindo e pensando aqui, eu acho que é um caminho natural nosso, então, dos economistas, porque eu também sou economista e aí a gente parou, ou estamos, melhor dizendo, trabalhando no setor elétrico, né? Dias atrás tivemos aqui a Elbia, né? Uma referência no nosso setor, a Elbia conversou com a gente, também economista. E está no setor elétrico. Na tarde de hoje, nós vamos ter aqui, fica a dica, o próximo podcast, assista o da Alessandra e depois, na sequência, o do Ricardo Amorim, conhecido Ricardo Amorim, economista, renomado, também economista, mas vem falar de transição energética. Eu não sei, viu? Eu estou achando que a economia ela tem um viés natural aí para a energia, porque é uma indústria, né? É um setor, né? Eu acho que é porque a economia ela é muito impactada pelo setor de infraestrutura e aí energia elétrica. Eu ouvi essa expressão, foi até do Cláudio Salles há um tempo atrás, que é o serviço mais essencial dos essenciais, né? É o óbvio oculto, né? A energia é um negócio tão... condição sine qua non, né? Que é um termo que a gente usava muito, né? Que a gente não pensa, não reflete sobre ela, né? E a gente vai falar um pouco disso também, né? Eu acho que também e aí a transição faz parte disso, né? Que é o que a gente viveu nos últimos anos, né? Você trabalhou muito, a gente vai falar disso, passou por grandes distribuidoras de energia, e era uma relação de lá para cá, né? Ou seja, você não refletia sobre, você tinha ali a geração, a transmissão, a distribuição e o cliente final, nós aqui, que chegava em casa e apertava um interruptor e na convicção e na certeza de que haveria luz, né? Falando de luz, energia. E aí a gente vê que isso vem mudando, né? Mas antes de ir nessa pauta, e para a gente não atropelar a nossa conversa,
Acho que um tema super importante entre a economia e o jornalismo fez bem, ou foi bom ter isso, ainda que estamos aqui jornalisticamente falando, conversando um pouco, e feliz de saber que o seu pai narrou muitos gols do meu time, o Flamengo, certamente, porque se ele narrou gol, eu tenho quase convicção que a grande maioria foi do Flamengo, certo? Eu também tenho essa convicção, viu? A gente não vai insistir muito nessa pauta para não perder a audiência, porque a gente sabe que tem os tricolores, vascaínos, botafoguenses, são paulinos, por aí vai. Você sabe que o meu pai, ele só declarou o time dele depois que se aposentou, exatamente por isso, né? Diz que e qual que é? Pois é, não era o Flamengo. Não é do Flamengo? Puxa era o Botafogo. Você vê que ele era um guerreiro, um homem de fé, né? Um homem de convicção. Otimista. Não, mas na época era compreensível, né? Porque ele pegou Garrincha, pegou grandes nomes e tudo. Voltando para a vida elétrica. Então, a Alessandra cursa economia e depois ela vai fazer um mestrado, não foi que você me comentou? Isso. Logo na sequência vai fazer um mestrado. Exatamente. Certo? Mas tem um tema aí que para o mestrado, por quê? Então, eu era muito boa aluna, muito dedicada, sempre procurei aproveitar ao máximo as oportunidades que eu tive, né? Isso até é uma dica que eu dou também para as pessoas que estão começando, tente o máximo, estude o máximo e tal. E aí eu fui fazer o mestrado na PUC, em Economia. Eu já tinha feito a graduação na UFRJ, então eu queria ver uma linha diferente, né? Que eu achei que seria complementar. Só que, ao mesmo tempo, eu passei, na época, para um concurso de trainee da Vale, que se chamava Vale do Rio Doce, era estatal. Isso foi em 93, né? E aí, ao longo do mestrado, eu percebi que não era a área acadêmica que eu queria. Então, aquela ideia de continuar, fazer doutorado, eu estava mais numa linha assim, de ir para a empresa, de ver a vida prática, né? E aí eu pedi um afastamento no mestrado no departamento de economia. Fiz o trainee, que foi mágico, foi assim, muito. Até eu tenho amigos até hoje da Vale, porque eram recém-formados de vários cursos diferentes. A gente tinha aula de empreendedorismo, de marketing, de finanças. Imagino. Pela Fundação Dom Cabral, foi muito legal, né? E aí depois eu fui alocada na área financeira da Vale, ali na Graça Aranha, no centro da cidade do Rio, né? E aí eu voltei para o mestrado, mas para o departamento de engenharia industrial, com um mestrado com ênfase em finanças, que tinha uma relação maior com o que eu fazia, né? E depois eu defendi a tese com um instrumento de captação, era sobre captação de recursos no mercado de bonds, que era eu peguei um exemplo da Vale mesmo, né? Tá, e aí Coca-Cola... Aí eu recebia, depois de 3 anos trabalhando na Vale, eu recebi uma proposta para trabalhar na Coca-Cola na área de operações e marketing, que era assim, bem diferente em vários aspectos, né? Era uma empresa multinacional, americana, de varejo. E Coca-Cola, né? Coca-Cola. Marketing Coca-Cola é uma escola, imagino, total, né? Exatamente. E foi realmente uma escola. Coca-Cola é uma super empresa. Também tenho amigos até hoje de lá. E isso foi até uma característica da minha vida profissional. Foi agregando pessoas. E eu acho que isso é muito, muito bacana, né? De você... lidar com pessoas diferentes, de diferentes áreas, né? E lá eu tive a oportunidade, então, até eu usei um pouco a minha tese para desenvolver alguns modelos estatísticos para avaliar o desempenho de ações de marketing, por exemplo, mídia, promoções. E a área foi crescendo, eu adquiri outras responsabilidades também. Fui gerente de projeção de mercado, de pesquisa quantitativa também. Então, eu lidava com várias áreas da empresa e com isso eu aprendi bastante. A Coca realmente foi uma escola para mim, como você falou. E aí, 5 anos depois, né, 5 anos e meio depois de uma boa experiência, sem dúvida, imagino, aí entrou no setor elétrico. Aí foi Light. Aí Light, eu vi que teve, na época, Energisa, na verdade, na época, Cataguases Leopoldina, né? Ali perto do litoral de Minas, próximo a Juiz de Fora, tá Cataguases.
enfim, a Abracel, a Brad, ONS entrou no mundo do setor da energia e não saiu mais, né? Está contando aqui, não saiu mais. Como é que foi isso, Alessandra? Ou seja, a Light, muitos anos de Light, Energisa, e aí a mosca elétrica te mordeu? Ficou? Mas eu acho que tem um pouco a ver com o que a gente conversou antes, né? Na própria Coca, porque foi na época do racionamento, isso, 2001, 2001. Né? E eu já fazia umas palestras dentro da Coca sobre economia, que também mesclava um pouco do setor elétrico, energético, né? E aí eu recebi uma proposta para mudar para Light, parecia que era muito diferente, né? Mas, na verdade, era uma atividade muito parecida com o que eu fazia na Coca, mais aplicada ao setor elétrico. Uhum. E eu me encantei, eu acho que me encantei também por esse impacto que a energia elétrica tem na economia, né? Uhum. Então, eu aprendi, por exemplo, a questão da elasticidade de preço, né? Que, na verdade, se mudou um pouco com o racionamento, porque as pessoas aprenderam um pouco a economizar energia. Eu trouxe também um pouco do aprendizado da Coca-Cola em relação, assim, a apresentações, a forma também mais sintética de apresentar alguns números, porque a gente tem uma tendência também a trabalhar com muitos números, né? E aí, realmente, eu adorei o setor. Eu acho que essa questão da complexidade, de estar sempre em evolução, né? Então, é um setor que sempre tem alguma coisa sendo discutida, sempre alguma regulamentação. Aí você tem que aprender. Olha, eu estou, então, há 22 anos no setor. Tem sempre alguma reunião que eu penso, nossa, eu não pensei nisso, eu preciso estudar tema esse novo, assunto. Né? E agora, então, a gente volta para casa com sentimento de dívida, né? Você fala, gente, mas eu não sei sobre isso, né? Porque são muitas as frentes ao mesmo tempo agora, né? Exato. Mudou um tanto, né? 22 anos você pode dizer bem sobre isso, né? Voltando num ponto que a gente falou, a gente tinha um fluxo energético e um modelo estabelecido, né? Que era o que a gente comentou. E agora é diferente. Você tem outras possibilidades, um mundo cada vez mais digitalizado, né? Estamos cada vez mais digitalizados. Dentro de casa, né? Você usa cada vez mais equipamentos elétricos. Você passou pela ONS, então a gente sabe a importância do operador nacional do sistema. Eu imagino que a vida do operador nacional do sistema hoje deve ser uma loucura, deve estar uma loucura, porque era muito, entre aspas, mais previsível. Você tinha uma previsibilidade maior de carga, dessa questão toda, e hoje não mais, por conta das renováveis que estão aí, você não consegue ter isso muito claro, e da própria GD, né? A GD está com 28 GB e meio de GD. Você não está vendo, ou você não consegue gerenciar 28 GB e meio que duas Itaipus, né? Mas que a gente sabe que vai funcionar, vai ter um pico numa determinada hora do dia e que depois não mais. Então, você tem que entrar com outra fonte para manter o sistema funcionando. E aí, entrando até já um tanto no nosso tema, Alessandra, hoje você continua nos 22 anos depois, trabalhando no setor elétrico e diretora executiva de uma associação de distribuidoras de energia que tem um olhar para a América Latina, né? A gente falou um pouco, eu tenho vivido um tanto quanto isso, pelo trabalho, além do Diário de uma Vida Elétrica, do S2 Negócios Latam, que é levar empresas brasileiras para fora do Brasil. Como é que está esse cenário? Né? Como é que está aqui no Brasil? Acho que você deve conseguir dizer para a nossa audiência um reflexo do setor elétrico dentro desse olhar da distribuidora no Brasil, mas quais são as similitudes, as discrepâncias que a gente tem em Chile, Colômbia, esses outros mercados. Como é que está isso? Eu acho que é muito interessante falar da questão de agregar, né, que eu comentei. Eu gosto muito das diferenças como uma maneira de aprendizado, né? E a gente trabalhar com a América Latina proporciona isso, porque os países na América Latina, eles exibem muitas diferenças, o que é natural, né? Em termos de uso das tecnologias, da geração distribuída, armazenamento, veículos elétricos, né? Qual é o estágio que está... mesmo algumas questões como perdas, inadimplência, a matriz elétrica, né?
Mas eu acho que a gente tem muitos pontos em comum dentro da América Latina, né? Então, a gente tem desafios do ponto de vista econômicos, né? E, por outro lado, a gente tem uma riqueza natural muito grande, né? Então, a gente tem recursos naturais, recursos minerais, até mesmo combustíveis fósseis. A gente tem tudo, né? A gente tem os 4 elementos, a gente tem a água, a gente tem o sol, que a gente poderia dizer que é o fogo, né? A gente tem o vento, que é o ar, e a gente tem a terra, né? A gente tem aí minerais, por exemplo, no Chile, o lítio, que são importantes dentro do contexto da transição energética. A gente tem, por exemplo, a biomassa de cana-de-açúcar aqui no Brasil, né? Então, o objetivo da associação é justamente promover a colaboração e a liderança dos países, das distribuidoras da América Latina, para habilitar a transição energética e cumprir com as metas de redução da emissão dos gases do efeito estufa, de eletrificação, né? Que são extremamente importantes. E é isso, né? A América Latina ela tem tudo para assumir um papel protagônico na transição energética. E aí, a Delate pega de México para baixo, é isso? Na verdade, a gente hoje está com a América Central para baixo. A gente tem a Guatemala, tem aqui na América do Sul tem o Brasil, a Argentina, o Chile, a Colômbia, Peru, temos Peru, Equador e é isso, né? Acho que eu falei todos, são 7. Panamá, República Dominicana. Não, ainda não. Estamos aí conversando, né? Bastante, entendendo também as realidades de cada país. E é muito diferente, assim, tem diferenças, né? O que você destacaria, assim, olha, isso me chamou a atenção, né? O que você viu nessas suas andanças aí nesse período? O que é diferente num determinado país para o nosso? A gente teve recente no Chile, se encontrou no Chile, né? No Energia Chile, e acho que ficou muito claro para nós que o tema lá é muito parecido com o nosso, que é o tema transmissão, né? E o Chile tem uma característica geográfica interessante, que ele é muito curto, talvez, certamente na proporcionalidade dos países do mundo. É o caso emblemático, né? Ele tem quase 4.000 quilômetros, só tem 4.000 quilômetros de comprimento e tem 100 e poucos quilômetros, 100 e alguns quilômetros de largura. Então, basicamente, você tem aquela linha de transmissão que já está muito sobrecarregada. Os demais países, quais são os desafios? Ou são praticamente os mesmos, Alessandra? Como é que está isso? Na verdade, assim, os desafios que me vêm à mente quando você me faz essa pergunta, mais diretos, eles dizem respeito à geografia, né? Porque, por exemplo, a gente está estudando bastante a questão dos eventos climáticos extremos, a resiliência, e aí são eventos diferentes que acontecem em cada país, né? A gente tem, e talvez em função também da geografia, uma questão de composição de matriz elétrica, que é diferente também. Então, tem alguns países, por exemplo, a Costa Rica, o Paraguai, a Colômbia, o próprio Brasil, que tem uma proporção maior da hidroeletricidade. Agora, todos estão no mote, numa tônica de aumentar a participação das fontes renováveis na matriz, né? Isso aí eu estava... Acho que foi até uma publicação de vocês, se eu não estou enganado, mostrando exatamente isso, né? A participação percentual de renováveis em cada matriz, né? E aí vinha o Brasil ali na 3ª posição, se eu não me engano, primeiro Costa Rica, segundo Paraguai, terceiro Brasil, o Paraguai, Costa Rica e Brasil. Claro que a nossa foto é muito boa, né? Porque, com todo respeito aos nossos irmãos, 210 milhões de habitantes num país continental. Você tem um posicionamento de geração renovável na matriz elétrica como a gente tem, é um ponto muito interessante. E falando, olhar de futuro, Alessandra, assim, a gente sabe, falando um pouco talvez até do mercado brasileiro, a gente também teve recente participando de algumas discussões, né? A gente tem também um gargalo de transmissão, certo? Tanto é que a gente está discutindo os leilões justamente de transmissão. Como é que você vê? Como é que você está vendo isso, né? O tempo disso,
o impacto nas distribuidoras, como é que as distribuidoras também estão se posicionando diante disso? Como é que está esse cenário? Assim, a transmissão até tem aquela questão de sem transmissão não existe a transição, né? Mas eu entendo que toda a cadeia do setor elétrico é impactada com a transição energética, né? E as distribuidoras, elas desempenham um papel importante aí dentro desse contexto também. Elas vão ter também que se reorganizar diante desse cenário mais complexo aí que se apresenta, né? Então, você tem aí, existe um papel protagônico do consumidor, mas a geração também tem uma necessidade de flexibilização importante, complementariedade entre as fontes, a transmissão, sem dúvida, tem um papel muito importante aí, inclusive quando você fala de América Latina, né? E a distribuição também, né? Inclusive, um ponto que você tocou que no Brasil existe uma complementariedade muito grande, né, das fontes renováveis, não só da hidrelétrica, mas também quando a gente pensa em termos geográficos, sazonais, da biomassa, com a eólica, com a solar, então tudo funciona muito bem, né, nesse aspecto. E a gente, curiosidade agora, né, pergunta do perguntador curioso, como é que é essa relação nossa? Eu vi esses dias até alguém que está autorizado a importar energia da Venezuela, acho que empresas do nosso setor. Como é que é essa relação? Ou seja, existe um fluxo de importação, exportação de energia na América Latina, de um país para o outro? Isso é uma prática? Dá para crescer mais nisso? Se a gente crescer muito a nossa geração, que é um tema, né, que a gente tem falado muito, o Brasil, entre aspas, está sobrando energia por conta da quantidade de carga que a gente tem colocado, de potência que a gente tem colocado. Como é que curiosidade, como é que é essa relação nossa, América Latina? Né? Esse não é nem tanto aí o objetivo da Adelante, que a Adelante ela foca bastante na distribuição, né? Nas minhas vidas prévias aí, como Light e na interação com a ANS, eu sei que existe um esforço muito grande justamente para que a gente amplie essa transmissão e aí consiga justamente aproveitar os períodos de sobra e de escassez, não só no Brasil como nos outros países, né? Que seria bastante salutar. Quando a gente pensa, faz uma analogia assim, em relação ao Brasil, que tem o MRE, com todas as colocações que a gente possa fazer, né, um mecanismo de realocação de energia, mas a gente aproveita muito bem essa questão, né, de que o período seco ele pode estar sendo mais severo num ponto do país e menos no outro, né? Então a gente pode estar intercambiando essa energia. Isso aí, sem dúvida, é muito importante, não? Mas a gente tem existe no nosso continente ou na nossa região essa prática ou ela é pouco? Porque eu imagino que exista uma complexidade aí, né? Porque energia é um negócio, ela não pergunta, né? Ela vai chegar ali na fronteira, ela não vai dizer, posso passar, tem que entregar documento, tal, não. Ou seja, está numa linha, está sendo entregue para alguém. Né? Tem mercado para isso? Dá para crescer nesse mercado? Já começaram essas iniciativas a partir do ano passado, né? Justamente porque o Brasil teve, não foi nem um período úmido desse ano não, mas o período úmido dos 2 anos anteriores foi muito bom. E os reservatórios estavam muito cheios, né? Vertendo água, o famoso vertendo. A sua xará, né, que eu gosto muito também de escutá-la e tal, né? A Alessandra da Abra PCH, ela fica para morrer. Pois não isso... Está vertendo água, como é que pode? Isso realmente, né? A gente que é do setor, olhar aquele é bonito, né? Pecado, de ver um vertedouro, mas aquilo ali está jogando energia, literalmente jogando energia fora, né? Exatamente. E a gente sabe disso. Bom, país continental, né? A gente tem esses desafios. Agora, nesse contexto, tem um ponto aqui no ouvido e eu vou chamar um amigo nosso conhecido já, né? Vou chamar aqui para o nosso quadro Botando Pilha.
o nosso amigo Zói. Zói, vem cá, calma, você vai participar. Ele fica agitado, Alessandra, quando ele não participa. Não vamos assustar ninguém, nós vamos conversar com a Alessandra, que você queria perguntar um negócio aqui para ela. E eu vou falar com ela, deixa que eu falo, que eu preciso traduzir, sabe? Entendi. Então, eu oriundo da geração distribuída, discuti muito isso, escutei algumas vezes que o futuro da distribuidora era sombrio, se é uma palavra adequada, né? Que vai acabar, porque no futuro as pessoas vão gerar sua própria energia e tudo bem. É um olhar muito particular de um setor. Eu sei que não é assim, tem uma complexidade enorme. De qualquer maneira, a gente tem um desafio. Eu vou falar a gente, setor elétrico, aí um olhar para as distribuidoras, porque é isso, né? A gente já falou dessas mudanças todas, bateria que está chegando, mobilidade elétrica, carro elétrico. Eu vi esses dias, printei até uma discussão no grupo, o pessoal perguntando, fazendo um parênteses aqui, olha, eu moro num condomínio e 2 pessoas já colocaram carregadores de carro elétrico, um da marca XPTO, o outro da outra e tal e tudo. Mas agora o síndico proibiu. Não dá mais e tal. Como é que vai fazer isso? Como é que vai ser isso? Então, você vê que os problemas no micro e no macro começam a aparecer. Vai ser um tema também, por exemplo, vai bater na distribuidora. Né? Aquela carga ali vai aumentar. O que vamos fazer e tal? Então, a pergunta que o Zói quer te fazer é o seguinte: qual é o futuro da distribuidora de energia? Como é que ela vai... Nessa transição, qual a transição que ela vai precisar fazer? Tá bom, Zói. Bom, eu gostei da pergunta, porque eu adoro prever o futuro, sabe? Legal, olha, eu pergunto o que ele me pede. Mas o que acontece é que hoje a gente tem realmente o ingresso de novas tecnologias, né? A transição energética, com a preocupação com a mudança do clima, com as emissões de gases de efeito estufa, e um novo consumidor também, que é um prosumidor, que gera e consome energia, né? Então, assim, o sistema, com a proliferação do que a gente chama de recursos energéticos distribuídos, que são os veículos elétricos, os painéis solares, com a geração distribuída, que você conhece bem, né? Com baterias, né? É um sistema muito mais complexo. Os modelos de negócio possíveis, né? Que você não tinha antes, geração compartilhada, enfim, tem Mercado Livre que está chegando, né? Tá chegando para nós, né? Lá fora é uma realidade já há bastante tempo, mas para nós uma nova possibilidade. Então abriu, né? Como as telecomunicações acho que viveram 20 anos atrás, acho que a gente está vivendo. E aí as distribuidoras nisso? E assim, um ponto interessante também, só fazendo um parênteses, o consumidor de energia, na realidade, ele é o cidadão, né? Ele é quem a gente está vendo aí no dia a dia, nossos jovens, né? Que são muito mais antenados, muito mais digitalizados, né? Eu vim de Uber para cá. O Uber me pergunta depois qual é a avaliação que eu faço do motorista. Então, o marketing hoje, ele não é mais um marketing passivo, em que a empresa tenta influenciar o consumidor também influencia a empresa, né? E da mesma forma, o prosumidor, ele gera também, né? E aí o sistema elétrico, na verdade, a rede de distribuição, ela acaba tendo um desafio muito grande, que ele dá com uma pluralidade de novos atores, novos elementos, novos modelos de negócio e com fluxos de energia bidirecionais, né? Então, a função anterior, né, que era de um operador da rede de distribuição, que a gente chama de DNO, né, a gente passa para a gente ouve até a palavra orquestrador ou um operador de um grande sistema de distribuição, né, em que as funções usuais da distribuidora de energia elétrica, que seriam manter a rede, fazer a gestão das interrupções, fazer a medição do consumo, são agregadas a novos papéis e responsabilidades, né? Então, de gerar flexibilidade é um ponto extremamente importante, né? Porque a gente tem uma entrada muito grande hoje de energia não controlável, vamos chamar assim, né? Eólica, solar, que dependem aí da natureza, né?
Então, o papel da rede, ele na realidade das distribuidoras, ele se amplia, né? Porque ele tem que aproveitar essa flexibilidade nova que entra hoje na rede e aumentar, otimizá-la, né? Ele tem também que prover, a distribuidora ela tem que prover um outro atributo, além da flexibilidade, que é a resiliência, né? Que é a capacidade que a distribuidora tem de lidar com eventos que a gente chama de baixa probabilidade e alto impacto, enquanto que a qualidade seria uma alta probabilidade com um impacto mais baixo, né? Foi lá na economia agora, né? Pois é. Conceitos econômicos, isso daí. Lá na estatística, mas tudo bem. Pode usar. E aí, não é fácil, na verdade, porque o nível de investimentos é muito alto, né? E a distribuidora, cabe à distribuidora também esse papel. Lembrando até que os eventos climáticos, eles tendem a se tornar mais frequentes, mais intensos, até menos previsíveis com as mudanças de clima, né? Então, a distribuidora, ela tem uma série de desafios aí para se reinventar também como uma DSO, que é a Distribution System Operator. É interessante, né? Porque para quem gosta de desafio, né? Que você falou aí, que você falou que gosta, acho que é uma oportunidade tanto. Eu tenho bons amigos nas distribuidoras de energia, a gente conversa muito. E é uma curiosidade que eu sempre tenho, né? Também, além do Zóia perguntando, eu pergunto como é que vai ser, né? Para onde vão? Claro, na minha percepção, vão continuar existindo, precisa, né? Não dá para fazer sem a distribuidora. Então, agora, também ela vai ter que repensar esse papel dela e a oferta dela, a entrega dela, né? Um termo que a gente usa muito, em função dessas realidades, né? E alguns temas, claro, que a gente vai ter que pôr na mesa e discutir, porque você tem contratos aí de X anos, tantos anos, 20 anos, 25, 30 anos, e que foram celebrados quando uma realidade completamente diferente, né? Então, acho que tem questões técnicas, né, de eficiência, de inteligência, acho que precisa de muita inteligência digital para que a gente consiga ser eficiente, e tem questões regulatórias, tem questões políticas, então, além de você que está olhando para a América Latina, o meu amigo Marcos Madureira vai vir aqui também, da Brad, a gente vai conversar aí um olhar um pouco de Brasil sobre tudo isso. Que ótimo. Viu, Zóia? Então, esse é o desafio que tem pela frente. Alessandra, a gente chegando aqui um pouco nessa reta final nossa, e aí, o pessoal também aqui, o Zóia está pedindo para que vocês curtam o nosso canal. Né? Super importante para o canal, para que a gente alcance um número maior de pessoas, para que as pessoas possam ver essas conversas que vão explicando cada vez mais, elucidando cada vez mais sobre o setor elétrico brasileiro, da América Latina, que a gente tem o maior número de inscritos. Então, para aí um minutinho, dá um clique lá. Inclusive o seguinte, você pode se inscrever mesmo sem gostar, não tem problema, e não paga nada. Então, não perca essa oportunidade. Reta final da nossa conversa. Muito boa, inclusive. Momento elétrico da Alessandra, né? Nesses anos todos, não necessariamente, já falo sempre isso com o convidado, com a convidada, precisa ser um momento elétrico. Eu já tive gente aqui dando relato do choque que tomou. Falei, pode ser, mas não precisa. Pode ser outro. Então, a gente já teve relatos bem bacanas. Momento elétrico da Alessandra. Olha, a minha vida é bem elétrica, viu, Guilherme? Porque são 2 filhos em idades diferentes. Quando eu entrei na Energisa, por exemplo, minha filha tinha 1 ano, que era Cataguases Leopoldina, né? A gente tinha muitas viagens, né? Porque a empresa é muito espalhada. Enfim, eu me lembro de vários, né? Então, um deles foi quando a gente montou a comercializadora e quando a Energisa voltou a construir novas usinas em que a gente tinha um prazo para construir, para iniciar as obras, né? Porque tem essa questão do período úmido e seco, e a gente precisava, então, adquirir PPAs de longo prazo para apoiar o financiamento dessas usinas. Então, essa foi uma gincana, vamos dizer assim, grande. A gente estava começando com a comercializadora e eu me lembro que eu me deslocava bastante, chegava aí assim do Nordeste para o Sul num dia, sabe?
Certamente viveu aquela experiência de acordar, olhar para o teto e falar onde eu estou. Ou então quando você está num hotel, aí você vai ao banheiro e você bate na porta, porque você não sabe mais. Não era. Outro foi o período da revisão tarifária da Light também, porque nós éramos poucos diretores. A gente estava ali meio que no final já da pandemia. Distribuição de energia no Rio não é para os fracos. Não, né? não. Vamos falar a verdade. Vamos ser sinceros, não é um tema, é um tema. Tem que gostar muito, assim, realmente, né? E aí, falando do ponto de vista pessoal, um outro período que foi bastante tenso, vamos dizer assim, foi para todos, né? Foi a pandemia, mas no nosso caso, na nossa família, a gente conta com uma estrutura, né, de as pessoas que trabalham com a gente, que estão dia a dia ali cuidando dos nossos filhos e tudo. E eu tive a infelicidade, né, de ter um caso, infelizmente, na minha casa, logo no início, com uma moça que morava há muito tempo, era a nossa parceirona, e era muito nova, então não era esperado, né? Infelizmente, a gente não conseguiu salvá-la, né? Era um momento, início mesmo da pandemia, foi coisa mais ou menos de início de maio, final de abril de 2020, né? Então, esse foi um momento muito triste e que mobilizou muito a minha família, né? São momentos elétricos, né? Positivos, como a eletricidade, e os momentos elétricos, às vezes, que são negativos. Último ponto, e te ouvindo, porque o bom do DUV é isso, gente. O Diário de uma Vida Elétrica é isso. A gente vai conversando e surgem temas. E aí, queria aproveitar para te parabenizar, porque ouvindo a tua história e ouvindo a história de outras colegas que passaram por aqui, não é fácil, né? Você falou, tenho filhos, idades diferentes, vendo a tua trajetória, a gente sabe que é isso, né? Muitas vezes acordar num lugar e ir dormir em outro, num país continental, e a representatividade que vocês têm tido, né? Quando eu falo vocês mulheres, no trabalho que tem sido feito, né? Nessa chegada, tô falando do setor elétrico, né? Mas também em outras áreas da vida cotidiana e social. Isso é muito bom. Eu fico muito feliz. Fico, às vezes, um pouco chateado da gente ter que discutir isso. Isso, para mim, deveria ter sido, há muito tempo, um ponto tomado. Ou seja, mas ainda é necessário. Eu sei que ainda é necessária essa discussão. A gente viu isso esses dias no Fórum Brasileiro de Líderes em Energia, uma discussão muito boa que aconteceu lá, né? Pessoas importantes, mulheres importantes do nosso setor e da sociedade. E aí agora sim, né? Passado o momento elétrico, fechando aqui, como é que é conciliar isso? É elétrico. Tem que ter muita organização e eu acho que tem que ter muito apoio também, né? Então eu tenho a sorte de ter um marido super companheiro meu, com quem eu sou casada há 30 anos, vou fazer inclusive aniversário de casamento esse ano. Muito legal, parabéns. Obrigada. 35 anos de relacionamento, né? E os meus filhos também são... eu nem chamo mais de crianças, porque a minha filha já tem 20 anos. O menino vai fazer 13. Ficam bravos, inclusive, né? Que as crianças, eles olham, não sei como é que é isso. Quem é criança aqui, né? Vamos ser sempre, são né? pessoas adoráveis que entendem também, colaboram, né? Tenho também as pessoas que me ajudam, a Aninha, por exemplo, que trabalha lá em casa há muitos anos também, né? Nossa, sem ela eu não sei o que seria da minha vida. E no final eu acho que dá tudo certo também porque a gente precisa querer, né? Então, desde que a gente queira ter uma vida profissional, uma trajetória profissional, ter uma família bacana, coesa, estruturada, a gente consegue, né? Eu acho que o que está no início é realmente uma questão do que
o que motiva a gente, né? O setor, eu acho que tem crescido bastante, a participação de mulheres, e naturalmente o setor masculino, até pela opção da engenharia elétrica. Histórica, né? Exato, né? Acho que com o tempo a gente é igual água, né? A gente vai mudando, depurando e o que eu acho fundamental, muito bom. Bem-vindas vocês todas, né? É muito importante a participação de vocês no nosso setor, em todos os setores, na sociedade, sem dúvida nenhuma, né? Muito bom. Isso aí. Pessoal, chegamos ao final de mais um Diário de uma Vida Elétrica. Eu queria agradecer a Alessandra Amaral, diretora executiva da ADELAT, Associação de Distribuidoras de Energia da América Latina. Mas eu queria agradecer também ao nosso time, ao nosso pessoal que vocês não estão vendo aqui, mas que está aqui da Fontana Filmes. Nós estamos aqui nos estúdios da Fontana Filmes aqui em Campinas. E também ao pessoal da Go and Grow, a nossa parceira de marketing que nos ajuda também a fazer todo esse trabalho de comunicação aí com vocês. Obrigado, time, obrigado, turma. Obrigado a você que nos assistiu. Vem mais por aí, não percam Diário de uma Vida Elétrica. Dúvida, se inscreva lá no canal. Um abraço, Alessandra. Obrigada, obrigado Guilherme. demais. Valeu. Valeu. Tchau, gente. Tchau.